É que não tá gravando. Vamos começar. Quem começa é você, eu não. Oxe. Vou achar aqui a música, né? Hoje começa a nossa gravação com um pouquinho de tempo perdido de Legião Urbana, mas agora vamos parar e vamos lá. Estamos ao vivo. Primeiro, agradecer a audiência do primeiro episódio. Na verdade, foi um piloto que não foi tão piloto, era para ser um piloto, mas foi muito bom. As visualizações continuam subindo. Diante disso que eu falei demais, é problema dela, não posso fazer muita coisa por ela, não. Ela que se vê para botar os cortes no ar. E vamos lá, eu sou Ana Clara Oliveira, faço parte, né, desse projeto Mulheres e Pautas. Para se descrever de novo, gente, todo episódio nós vamos se descrever, para que é isso? E o povo que tem baixa visão não assiste todos os episódios, não? Assiste só o primeiro, é? Pô, deixa eu contar um negócio. Vou dar Vamos se descrever. Hoje eu tô de cabelo lambido, amarradinho para trás, penteadinho, blusinha rosa. Não que eu goste, mas é porque Jean fica me obrigando a me arrumar e eu vesti essa, enfim. Rosazinha, né, Jean? Para combinar? Cuide, se descreva aí. Hoje eu trato. Você hoje está fraca. E atrás de você tem o quê? Atrás de mim. Cabelo, que é tudo de novo. Só minha cadeira mesmo. Essa porta aqui que eu abro quando o calor aperta. Um quadro branco. Um quadro branco. Tem uma cadeira ali atrás. Vermelha. Meu copo com água porque no episódio anterior eu fiquei passando sede. Aí aqui na minha frente minha agendinha e uns livros aqui. Não, na frente nem eu tô vendo. No povo de baixa visão também não vai ver, não. É. Vamos lá, vai. É isso? É isso, tá bom. O povo não gosta não de mim, não. O negócio tá me apresentando, não. Oi, diga. E eu com cabelo lambido hoje. Não, hoje eu também tô com cabelo bad hair day, né? Dia do cabelo. Desde passação, você tá com cara que foi lá em Jaios novinho, com esses cabelos. Vou correr amanhã, eu nem lavei hoje. Eita, ela corre, viu, gente? Anota aí, galera, esse detalhe, ela corre, viu? Sim, hoje eu tô com o cabelo solto, meu cabelo é ondulado, grande, né? Para baixo do ombro. Sou uma mulher parda, embora essa luz e esses filtros todos das redes sociais deixem a gente muito branca, eu sou parda. Meu cabelo é ruivo, eu tenho olhos castanhos. Estou usando um batom rosa, uma blusa, estou de Wally hoje, né? Uma blusa listrada, branca com vermelho. Atrás de mim tem uma estante com livros, tem duas lentes, né? As minhas lentes, inclusive, estão à venda. É câmera, tem dois prêmios, um em cima, na prateleira de cima, outro na de baixo, tem um violão e uma parede amarela. E é isso, né? A gente está aqui hoje para debater o universo feminino nos espaços de poder e decisão, de uma forma bem descontraída, porque hoje a gente quer saber sobre trabalho, né? O trabalho para a mulher está virando o quê? É um desafio, é uma conquista, é uma jornada dupla, onde foi que o feminismo errou? O feminismo errou, né? Inclusive, teve um texto bem polêmico de uma colunista da Folha falando o feminismo errou, e depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas, e aí, Clara? Fala aí um pouco sobre isso. Hoje a gente fala, já que a gente fala de trabalho, né? A gente tem que começar o papo com a pergunta de 1 milhão, né? E acho que para mim a pergunta de 1 milhão é uma pergunta de impacto. A gente tem que começar por você, que é mãe, que atua no digital, que é estrategista digital e tem uma jornada de trabalho, digamos que exaustiva, né? Então, a primeira pergunta, o que eu quero saber primeiro é como é para você, como é que funciona isso, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão se identificar com isso também. É interessante, claro, que eu sou pesquisadora, né? Tenho uma mestrado em Ciências Sociais e Humanas, e a gente lançou uma chamada de uma revista que eu sou organizadora, que é do GPLAT, e essa revista era sobre as novas formas de trabalho.
dentro dessas novas formas de trabalho, a gente estava aceitando submissão de artigos, ensaios sobre essa pejotização e essa uberização das profissões. Por exemplo, a gente vê plataformas como 99 Freela, Orkana, Fiverr e Get Ninjas, e essas plataformas, elas fazem o quê? Elas divulgam o serviço que as pessoas querem contratar, os profissionais, e aí nessas plataformas, uma alma aqui derrubando as coisas. Está repreendido em nome de Jesus. E aí nessas plataformas, eles divulgam, preciso de um editor, preciso de uma jornalista, um assessor, uma pessoa que gerencia redes sociais. E aí os profissionais se cadastram nessas plataformas e apresentam suas propostas de prestação de serviço. Então, é como se fosse um Uber, que você vai, um iFood, que você vai solicitar o serviço, e aí vai ter uma pessoa lá, um Tinder, né, do job, um Tinder do trabalho, e aí você vai fazer alguma coisa lá, vai dar a sua proposta, as pessoas, geralmente, na maioria dos casos, quem cobra menos vai ser selecionado, então é uma forma de precarização, né, disso, e foi uma das formas que eu encontrei logo do início para trabalhar nas redes sociais, né, no digital. Então, existem essas plataformas. Tem muita gente que faz, hoje, principalmente com o auxílio da inteligência artificial, tem muita gente que faz algum dinheiro, tanto pessoas que têm CLT e aí querem fazer alguma hora extra, fazer algum serviço extra, e vão para as plataformas, acabam prestando seus serviços, como também tem muita gente que se submete à prestação de serviços, horas. Eu lembro que eu prestava serviço para uma empresa de agência de viagens, eram intercâmbios. E aí eu estava editando um vídeo, ironicamente, esse vídeo era a CEO dessa empresa, que ela falava que ela não permitia que as pessoas que trabalhavam na empresa trabalhassem fora do horário. Se não deu tempo de você fazer aquela atividade, aquela sua função, aquela sua tarefa dentro do seu horário de trabalho, você fosse para casa e no outro dia você resolvia. Então, ela não admitia pessoas trabalhando fora do horário. Isso eu estava editando às 3 horas da madrugada. Então, era uma coisa bem irônica, porque eu não era funcionária deles e eu era cobrada sempre. A gente não tinha um horário específico para eu entregar, não tinha uma ordem de vídeos para eu editar, para eu entregar. Então, eu entregava vídeos, aí o rapaz chegava para mim e dizia, já não era esse vídeo que eu queria. E aí a gente teve toda uma estruturação e tinha muita cobrança. Quando ele foi encerrar a prestação de serviço, como a gente não assinou o contrato, ele disse assim, me pagou o mês, e aí ele disse, pronto, eu não quero continuar com o seu serviço. Não teve déficit no terceiro, não teve férias, não teve o mês seguinte, eu não recebi no mês seguinte, então desestrutura completamente a sua organização financeira. Com certeza. Está trabalhando há 1 ano para uma empresa que tem esse discurso, e aí de repente a empresa diz, olha, eu não quero mais sua prestação de serviço, porque a gente vai cortar gastos, porque a gente vai entrar de férias, a gente não vai postar vídeo, e aí depois um dia a gente conversa. E é isso. E aí, vamos lá, né? No final das contas, isso tudo, a mulher fazendo isso, né? Eu como mulher, existem homens também fazendo essa forma, mas assim, além desse trabalho, prestando serviço em redes sociais, com PJ, né? Sem direitos trabalhistas, ainda tem a jornada de mãe. Infelizmente, eu não sou uma boa dona de casa, mas eu queria saber você, Clara, que dá mentorias para mulheres. Como você está vendo esse trabalho para a mulher? É um desafio? Foi uma conquista nessa jornada dupla, tripla? Como é que você vê? Diana, eu posso ser muito sincera, assim, eu posso dar vários exemplos e várias abordagens, né? Mas, assim, trabalhar com o público feminino, para mim, não vou ser egoísta, está sendo muito bacana direcionar. Eu acho que foi uma das melhores decisões foi ter lixado e deixado esse público, porque é um público que ele vem porque ele acredita que ele pode melhorar, é um público comprometido, as mulheres elas são mais comprometidas, elas sabem o que querem, elas traçam rotas. Então, assim, trabalhar com esse público para mim está sendo gostoso, está sendo legal.
Antes disso, como era trabalhar nas empresas, né, nessa jornada de trabalho, Você quer qual ilustrar? era a cultura organizacional que você presenciava nos ambientes da comunicação da cidade de Mossoró? E qual é a cultura da empresa dos sonhos, né? Você, Sim, sim. como mulher, como é que você sonha e como é que você liderava também, porque você tinha uma empresa logo depois, né? Vou entrar ainda nessa questão da discussão, a gente vai, que eu quero fazer uma pergunta bem interessante para você me responder. Mas, assim, essa questão cultural das empresas é bem complicado, né? Você assina um contrato PJ e você trabalha como CLT. E é do jeito que você falou, era isso que eu via, né, na prática. A comunicação, eu vou usar a palavra que a gente costuma ouvir. Existe uma prostituição dos serviços, né? É uma prostituição dos serviços. Você sabe que dá trabalho gravar, você sabe que dá trabalho editar, você sabe que dá trabalho fazer roteiro, que é toda uma estrutura, não é só um vídeo. Por trás de um videozinho de 30 segundos, existe um trabalho intelectual muito forte. E aí não é só isso. Ah, é um videozinho aqui. Quanto é? R$ 100 para fazer esses videozinhos? Pô, peraí. Aí vem a gente que tem um tempo já de experiência, e muitas vezes, quando o cara vai fazer o orçamento com a gente, não, é R$ 500 para fazer. Nossa, tá muito caro. Ah, tá caro porque meu coleguinha se prostitui. A palavra é essa. Então, existe uma prostituição dentro do mercado de comunicação nos serviços técnicos. E as pessoas não acordam que enquanto a gente não mexer nesses vícios, a gente não vai conseguir sair do lugar. A gente E vai... é interessante, claro, que essa pessoa que falou que o serviço estava muito caro, que vai contratar uma pessoa mais barata, se você for baixar o seu valor, então, se essa pessoa mais barata estiver prestando serviço, quando ela entregar, a pessoa vai explorar, porque eu já Sim, peguei pessoas que eu entreguei o vídeo, elas confundem muito prestação de serviço com empregado. E aí eu fui contratada para prestar um serviço X, editar um vídeo X. E aí eu edito o vídeo. E aí a pessoa fica, não, mas vamos fazer isso aqui só para ver como é que fica. vamos alterar Vamos modificar isso, vamos 50 alterações. coloca aí só porque eu quero ver. Eu disse, não, não é assim que funciona. Você me contratou para fazer o serviço X, eu fiz o serviço X. Você tem como um roteiro, que é a alma do negócio, você tem como fazer Sim, alterações de erro. né? Quando eu erro, você tem direito a uma alteração. Mas se você errou o seu roteiro e se você não sabia o que você quer, qualquer alteração para acrescentar é extra. Porque Muito bem. você não conseguia identificar o que você queria. E aí isso faz o quê? O que você estava falando, né? As pessoas não se impõem. E eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu seja cancelada, tá? Mas não tem problema nenhum eu ser cancelada. Eu não estou mais nem aí para a opinião das pessoas. Enfim. Antes de seguir, né? Agência. Vamos falar de agência? Eu vou falar de agência porque eu vejo como é que funciona. Eu tenho amigos que trabalham como design, como editores de vídeo, de conteúdo, social media não tem vida, atendimento ao cliente, trabalha até madrugada. E a gente tem exemplos na nossa cidade de agências. Eu tenho vários amigos que já chegaram a dizer: me demita, por favor, porque eu não tenho mais condições. A agência vai lá, fecha 15 clientes, 20 clientes, uma cartela de clientes. Cada cliente existe toda uma programação, um planejamento de conteúdo, contrata um design para fazer todas as campanhas e o cara está lá fazendo várias artes no dia. Aí não quer que a gente entre também em outro tema que a gente vai falar já já sobre isso, o adoecimento. Então, assim, são várias coisas em uma cadeia só. E quando a gente fala em cultura, eu passei por empresas, o corporativo fala que é o mimimi. Ah, vocês são da galera do mimimi, da cultura do mimimi. Gente, não é bem assim que funciona, né? A cultura da empresa, ela precisa ser forte. E as pessoas precisam entender que time bom, time engajado, é time bem gerido, né? E gerir bem é cuidar das pessoas, é um princípio de liderança, é um princípio básico da liderança. Quando você cuida das pessoas,
você automaticamente está cuidando melhor da sua empresa. Quem é que lhe dá o resultado? Eu vou dar só um exemplo antes da gente seguir, porque eu já quero fazer uma pergunta para você que eu estou curiosa, para saber uma coisa de você. Mas eu trabalhei numa empresa em que eu fazia o endomarketing interno. E a melhor época, até hoje, as pessoas chegam para mim e falam, a melhor época que tinha ações dentro da empresa, de festas, de bingo, sorteios de viagem, de uma política de incentivo ao nosso trabalho, que a gente rende milhões em vendas, a gente retorna milhões na parte comercial, era na época que você cuidava do endomarketing. Então, tinha o chá das meninas, um momento que as meninas tomavam chá, né? Tinha política de sorteios de viagens, então tinha funcionário que ia passar o final de semana em Canoa, porque ganhou um sorteio lá, eu fiz um sorteio de última hora. Então, Jeane, antes de entrar nesses processos de comunicação da jornada de trabalho, a gente precisa entender que os líderes, né, os CEOs, os CPOs, as pessoas que estão à frente, que fazem parte de um escopo, precisam estudar o comportamento humano e entender mais as pessoas. Quando eu entendo que as pessoas que me geram resultados e trabalho melhor as pessoas, consequentemente, eu vou alavancar o ambiente corporativo. E a cultura das pessoas, a cultura das empresas, elas estão cada dia mais exaustivas. E alguns CEOs vão até discordar de mim, vão até me cancelar, enfim, cancele mesmo, porque eu sei como funciona, e quanto mais a equipe entrega, mais eles querem, mais eles querem, mais eles querem. Mas não tem retorno. Eu vou dar um exemplo prático, eu já trabalhei até madrugada, eu já virei noites em aeroportos para chegar na cidade, eu já perdi conexões de voo, tive que dormir em cidades, no outro dia pegar outro voo para estar lá na cidade de manhã e fazer acontecer. E quando chegava lá, se tivesse uma coisa fora, eu acertava 99, mas eu errava 1%, eu escutava um esporro, então já entra outra temática, que é o assédio, entendeu? Então, assim, você arrisca a sua vida, você dá o seu máximo para construir os sonhos dos outros e esquece que se você der 1%, você constrói o seu de uma forma significativa. Enfim, minha empresa dos sonhos, na verdade, eu queria muito, sabe? Não sei você, mas eu queria muito. Uma empresa que eu trabalhasse de casa, de pijama, que as pessoas não me julgassem por isso. E quando a gente fala em trabalhar de home office, já parece que eu me sinto igual a Maria Madalena, não sei você. O pessoal já vem com as pedras para jogar em cima de mim, porque quando a gente fala da cultura do home office, enfim, por mim, eu trabalharia tranquilamente home office e entregaria do mesmo jeito. E eu acho que o home office é um objeto de discussão, já. E assim, eu quero saber, na sua opinião, se você considera, como mulher, como mãe, o home office ele seria uma salvação, principalmente nesse ponto da maternidade, ou ele é uma cilada, ou ele, na verdade, compromete os resultados de uma corporação. É impressionante, Clara, que o home office ele é dito como as pessoas elas endeusam, romantizam muito o home office, mas quando você vai pensar na realidade de uma mulher, esse home office ele permite realmente trabalhar de onde você quiser. E geralmente esse onde você quiser é a sua casa. E aí a mulher Sim, tá em casa, ela está trabalhando e fazendo as coisas. Então, desde de home office, porque a gente fala home office, parece que a pessoa está trabalhando de TI, vestida de pijama dentro de casa. Mas às vezes é um atendimento ao cliente que você por está. isso que eu brinquei que eu queria trabalhar de pijama, né? Ver se isso acontece. Exatamente. E aí você tem seu filho, e aí você tem que fazer um almoço, então você está fazendo alguma coisa, está atendendo alguém, e aí você está lá na cozinha. Então a jornada dupla, ela deixa de ser a mulher está no trabalho, ela passa a ser isolada em casa, principalmente a mulher no puerpério, uma mulher que tem um bebê pequeno, então ela não tem contato com pessoas, ela não socializa, ela fica sempre focada ali, e também ela fica, além do isolamento, né? Que ela vai ficar desses amigos, ela vai ficar isolada dentro de casa, porque quando a gente passou 2 anos de pandemia, Sim, né? A gente passou 2 anos sim. de isolamento.
E a gente não tem noção de que a mulher, quando ela está, principalmente no puerpério, e ela está em home office, e ela está trabalhando dentro de casa, ela está em isolamento. Porque ela não recebe visitas, ela não sai para tomar um cafezinho, como você falou, e conversar com as pessoas. Então, óbvio que eu sou a favor da redução da jornada 6 por 1, né? Porque nós estamos adoecidas demais, principalmente as mulheres. Nós precisamos deixar isso claro, precisamos dizer que o feminismo ele lutou para a mulher sair de casa para ir trabalhar, para ela concluir, para ela ter essa autonomia financeira, mas também para que o homem chegasse em casa e ele chegasse junto. Então, a gente precisa falar sobre isso, a gente Sim. precisa falar sobre dividir tarefas, e o homem não, eu estou em home office, ou então eu estou de licença paternidade e eu estou sentado no sofá assistindo, enquanto a minha mulher passou o dia trabalhando, está lá cuidando das coisas. E a gente tem que falar sobre isso, sobre a licença paternidade, né? Mas com calma, porque teve até uma polêmica que Lázaro Ramos ele falou, pediu um aumento da licença paternidade porque ele queria participar mais ativamente da criação dos filhos naquele momento inicial, e aí começaram algumas mulheres a reclamar, dizer que não, que quando o homem está em casa, ele não vai ficar em casa, ele vai para um futebol, ele vai curtir, e aí a mulher vai ficar em casa cuidando das crianças e o homem vai estar saindo, não vai estar nem indo para o trabalho. Então, isso tudo traz muito adoecimento. Agora, eu queria só fazer uma ponta, claro que você falou em agência, e é Sim. importante que, como a sua experiência como endomarketing, como mulher, teve um olhar diferente na sua empresa para Sim. as atenções mais humanas, e mais individuais, e mais sociais e comunitárias. Porque Sim. eu fui sócia de agência, então eu fui dona de agência, e uma das principais lutas minhas dentro da agência era contra a pejotização, era contra esse processo de tirar os direitos trabalhistas das pessoas. A gente trabalhava só com mulheres, então você imagina, se eu lutava e luto por direitos das mulheres, por direitos reprodutivos, por direito à licença maternidade, como é que eu vou tirar todos esses direitos para as mulheres que trabalhavam lá, se alguma dessas mulheres engravidasse? Então a empresa ela não iria dar assistência, quem iria dar assistência era o INSS. Sim. Aí você teria 4 meses de licença, você teria N questões, você não teria os 6 meses de segurança no emprego, né? Que você não pode demitir mulher que teve bebê nos primeiros 6 meses, então elas não teriam essa segurança, que é lei, mas quando se transforma em PJ, essa lei ela não geralmente ela não é aplicada. Sim. O olhar que eu sempre tentava ter, e eu sempre vejo que algumas mulheres têm, dessa humanização, dessa luta para não ter uma quebra de direitos das mulheres por causa dessa mudança de cultura, né? E aí, Sim. eu queria que você falasse um pouco sobre esse adoecimento, porque como a gente vê, a gente trabalha em comunicação, nós somos muito cobradas, seja em agência de publicidade, seja em televisão, eu trabalhei em televisão, você trabalhou em televisão, então, se as pessoas nos cobram e nós nos cobramos, nós somos uma geração que nos cobra demais e nós somos uma geração adoecida. É impressionante as pessoas da minha idade, muitas das pessoas da minha idade estão tomando remédio para dormir. Então, poucas são as pessoas que conseguem dormir, deitar no travesseiro e realmente descansar sem nenhuma ajuda, sem nenhuma melatonina, sem nenhum ansiolítico. E isso é impressionante. Estamos sendo adoecidas, né? Então, fala um pouco sobre nós estamos no setembro amarelo, então eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo seu desse adoecimento que o trabalho tem nos trazido. Não é a primeira vez que eu já passei algumas vezes, né? E na última empresa, na penúltima empresa que eu trabalhei, chegava dias de, tipo assim, antes de eu tomar café e antes de sair para viajar, as pessoas viam um vislumbre. Ah, ela está em outro estado. Ah, ela está hoje em Minas. As pessoas têm mania de romantizar os estados. Tá Mas vendo? elas mas elas não entendem o que acontece, elas não param para perguntar o que acontece por trás daquilo ali. Então, tinha dias que na hora de levantar, tomar café e sair, uma crise ali de ansiedade, que eu não conseguia ficar em pé.
porque meu corpo tremia, então eu tinha que esperar aquela crise passar. E todas as vezes que eu fui para o médico, era sempre pelo excesso de trabalho, pelo excesso de tarefas. Esse processo de adoecimento, eu sempre gosto de conversar com um especialista sobre isso, né, com um psicólogo, com um psiquiatra, porque nós somos realmente uma geração doente. E nos meus tratamentos, eu meio que vou preparada para conversar com eles e converso com minha psicóloga e sempre entro no assunto de como ela trata isso, né? E é impressionante o o quanto ela está recebendo demandas de pessoas que estão adoecendo cada vez mais com crises de pânico, de ansiedade, enfim, o burnout está muito presente na vida das pessoas ultimamente e nós não estamos parando, Giane, a verdade é essa. Eu não vou negar para você, minha mente ela é tão acelerada, eu sou tão acelerada de ideias de tudo que eu penso muito à frente. Então, isso é uma coisa que não me permite relaxar, acalmar. Chegou o horário aqui de descansar. Não, a gente vai até madrugada trabalhando. Então, são essas questões que vai levando a gente ao processo de adoecimento. Por isso que é sempre bom ouvir os especialistas. Eles não estão errados. Inclusive, eu faço acompanhamento, né? E é importante, façam terapia, pessoas façam terapia, porque é para a alma, é para você, é para tudo, entendeu? A terapia é a mesma coisa que você também estudar o comportamento, entender o comportamento humano. Eu acho que é uma obrigação da gente tentar estudar e chegar assim, se Sim. entender, se entender. Quando a gente se entende, pronto, eu entendo meu corpo. Então, hoje, a última crise que eu tive, eu fui pega de surpresa. Por quê? Eu era acostumada com um sintoma e eu tive outro sintoma. Eu estava fazendo uma cobertura jornalística e eu senti um zumbido no ouvido, de repente uma tontura, e aí eu parei. No que eu parei, eu estranho. Eu fui para a médica, eu cheguei na médica, ela disse: você está com crise de labirintite. 7 dias de tratamento, você está zerada. Fiz o tratamento. Passou? Não passou. Porque não era labirinto, não era crise de labirintite. Era meu corpo dizendo assim: pare pelo amor de Deus. Entendeu? Que entra no ponto que a gente conversou lá no início, em 2 pontos que a gente vai voltar agora. O primeiro é justamente a precarização e a prostituição da profissão jornalística. Eu ainda desenvolvo o trabalho e essa coisa do vídeo repórter de ter tirado todos os profissionais e colocado apenas o profissional para trabalhar por um, eu não concordo com isso. Quem é dono de empresa que concorda, boa sorte, mas eu não concordo, porque você se pauta, né? Quem é jornalista que estiver me assistindo vai entender o que eu estou dizendo. Você escolhe a matéria, falando do popular, você grava, você faz sua passagem, você escreve seu texto, você narra, você tem que estar atento a todos os grupos, porque vai acontecer notícias policiais, coisas factuais que você tem que estar lá. Você anda de aplicativo. Vamos só contextualizar para as pessoas que não são da área da comunicação. Sim, Antigamente, não tão antigamente, sim. assim, quando eu entrei um pouco antes de você na comunicação, tudo isso eram feitos por pessoas diferentes. A gente tinha o motorista, a gente tinha o Isso. cinegrafista, a gente tinha o repórter, o produtor, o pauteiro, né? E O o editor. editor E o apresentador do jornal. e o apresentador. E aí, o motorista começou a ser o cinegrafista, então começou aí, o cinegrafista começou a dirigir, aí o cinegrafista e o repórter. Aí depois o repórter começou a se filmar, e aí depois o repórter começou a editar, e aí agora chamam de filmmaker, que você entrega tudo pronto. A empresa só faz exibir. Às vezes você até apresenta, né? Até, você se chama, né? Tem até um meme de uma repórter que ela dá uma gaitada, que ela chama uma matéria, ela está apresentando o jornal. Aí ela chama uma matéria e quando ela volta, ela kkkk. Eu chamei eu mesma.
que isso viralizou, né? Eu acho que foi até não virei jornalista que viralizou. Mas é só um exemplo do que está acontecendo. Algumas empresas ainda têm aquele cuidado do transporte, né? De ter um editor-chefe que vai peneirar os conteúdos. Mas isso é um gargalo que está adoecendo muita gente dentro da comunicação, por exemplo. Entendeu? E o ambiente corporativo, normalmente as pessoas mais doentes são as que vivem no ambiente comercial. E o ambiente comercial trabalha com o quê? Vendas, com meta, com metas altíssimas, mirabolantes que você tem que bater. Vou falar agora, vou abrir parênteses para falar. O mercado, esse mercado de alta performance não é diferente. Existem metas a ser batidas. Os maiores palestrantes, eles têm toda uma equipe por trás, que são cobrados, que trabalham quase 24 horas por dia, e salários baixíssimos, que eu nem vou entrar nisso aí, para, né, não ser cancelado, afinal de contas, né, gente? A gente sabe que é complicado. Se eu for falar é porque a gente está puxando para a mulher e tudo, mas não é. Não é a gente, porque eu era mulher, eu sou mulher, trabalhava o triplo de alguns homens que eram gestores na minha época e eles ganhavam muito mais. Minhas amigas que trabalhavam comigo na sala trabalhavam muito mais, ganhava menos que R$ 2.000 ou R$ 2.000, enquanto o cara que não fazia quase nada porque tinha um cargo de chefia ganhava 4 ou 5. Então, assim, são N questões. Quem é que não adoece, sabendo que está morrendo de trabalhar até para outra pessoa ganhar mais do que você? Então, são alguns pontos da cultura organizacional, né, contextualizando. São alguns pontos dessa cultura organizacional que mexe com todas as pessoas, que mexe com o colaborador, que acaba adoecendo, né? E aí, Jane, a gente entra num ponto crucial. Onde entra o direito? Ei, você falando aí sobre questão de remuneração, né? Sim. A gente, o piso do jornalista, no Rio Grande do Norte, é um dos menores do país. E aí, a gente já perdeu, a gente já está passando por esse projeto de pejotização. Esses filmmakers, eles não são contratados como CLT, até porque daria acúmulo de função, daria processo, então as empresas são espertas e elas contratam como PJ, então você está prestando um serviço de entregar uma produção visual. Só que aí existem várias questões jurídicas, algum advogado, se estiver assistindo, ele pode comentar mais especificamente, principalmente do direito trabalhista, que quando você está prestando um serviço, você pode se substituir. E aí, quando existe essa não sei dizer essa palavra, não. Substituição. Insubstitucionalidade, não. Essa Sim. insubstituição, quando você não pode ser substituído, então pode gerar um vínculo empregatício. Porque, por exemplo, você está prestando serviço, você está editando, isso, aquilo outro. Quando você começa a terceirizar, você diz, não, eu vou só fazer as matérias, eu botei para fulano editar. Se a empresa descobrir, será que ela vai gostar? Não, porque eu contratei Clara para editar. Aí agora ela tá mandando fulano editar. Sim. Você é uma empresa, você é um PJ, entendeu? E aconteceu isso comigo porque, como eu fui contratada como vídeo repórter, fui fazer um trabalho extra para a emissora à noite, mas o cinegrafista que estava disponível, que não tinha tanto trabalho assim, não podia trabalhar comigo, não podia me filmar. E a menina que fazia a edição para outra pessoa também não podia fazer a edição das minhas matérias, sendo que eu estava lá à disposição em outro horário para cobrir outra pessoa. Então, a obrigação era do cinegrafista e também de editar. Não, eu tinha que editar. Então, assim, até que ponto vale a pena a gente ir, entendeu? Por isso que eu fiz esse questionamento dos direitos a você, né? Outra questão, Clara, que a gente pegando um pouco mais direcionando mais um pouco para a jornada feminina, né, para a realidade da mulher no trabalho, a gente vê também as mulheres são mais propícias a sofrerem assédio, assédio moral, que serem mais cobradas. E também, como chefia, você que teve empresa, eu que estive à frente de alguns projetos, é impressionante
como as pessoas elas não sabem lidar com a mulher que lidera. Não. E eu tive dificuldade com homens receberem ordens vindas de mim, e tive dificuldade com mulheres que não conseguiam enxergar na cabeça delas que outra mulher pudesse estar ocupando um espaço Oh, que meu Deus. Você é cancelada de novo. Não fala nisso, não, só um Debra. exemplo. Tinha, tinha uma empresa que eu estava gerenciando uma equipe, e aí essa equipe, a menina trabalhava em 2 lugares, certo? 2 lugares, comunicação. E aí ela recebeu uma ligação do chefe dela, homem, branco, hétero, enfim, homem, Deus e ele abençoe. recebeu, e ele gritando, dava pra gente escutar ele gritando, pedindo a matéria, e não sei o quê, bababá, esculhambando, isso, aquilo, outro, xingando mesmo ela. Ela trabalhava lá, não sei se ainda trabalha lá, fazia mais de 5 anos, eu acho. E ele, nessa liberdade com ela. Aí desligou. Aí ela só maldizendo, né, e fazendo a matéria que ele tinha que fazer. A gente não tinha essa questão de não pode fazer só seu trabalho aqui, a gente tinha um acordo, então ela poderia trabalhar lá. Porque ela, enfim. E aí, o que aconteceu? Passou um pedaço, eu fui cobrá-la de uma demanda específica. E aí eu disse, olha, está acontecendo isso, teve essa questão, a gente queria conversar com você, e a gente queria ajeitar e dizer que isso não pode acontecer de novo. Aí ela se revoltou, ela se indignou e ela disse que ela disse que não concordava com a forma que eu estava agindo e que por ela ter que eu tinha sido muito grossa com ela, eu disse, olha, em nenhum momento eu gritei, em nenhum momento eu levantei a voz, em nenhum momento eu lhe xinguei, e ela disse que por ela ter uma liberdade comigo, uma amizade comigo, que ela estava me dando esse toque. E aí eu fiquei pensando assim, ela acabou de ser xingada pelo chefe dela, ela não disse um ai, ela não questionou, ela simplesmente se calou e ela começou a fazer. E aí eu fui dar algumas orientações, alguns direcionamentos, e ela discordou do que eu estava falando, ela disse que não era certo, e ela ainda quis me ensinar a liderar, dizendo que eu estava passando dos limites. E aí eu fiquei pensando, por que ela não tem essa atitude com o chefe dela? Porque ele é homem. Era só isso. E aí eu queria saber de você. Você já passou por alguma situação assim? Você sabia que era porque você era mulher? Tanto a pessoa estava ali questionando, como você prestando algum serviço, sendo empregada, como você na sua empresa da AC, se você já teve algumas questões de pessoas lhe questionarem por tais atitudes, sendo que você só estava fazendo o papel que qualquer homem faz hoje em dia, não é mesmo? Gênero é um tópico muito sensível. Eu acho que se eu fosse atrás, eu teria ganhado processos de assédio moral desde o meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, que eu não tive, graças a Deus, uma vida fácil, mas eu agradeço porque tudo que eu passei foram aprendizados. Meu primeiro emprego, eu trabalhei numa gráfica e eu sofria muito assédio moral, no sentido de muito grito, você está fazendo dessa forma, enfim. E eu pedi demissão porque essa pessoa ela é muito conhecida em Mossoró até hoje, é corredor também. E aí teve um pedido muito grande de uma escola daqui de Mossoró e a gente fez toda a conferência. E eu me lembro que na época dava uma média de R$ 10.000 esse pedido, né? E a gente fez uma conferência desse dinheiro juntos, nós conferimos juntos, bateu o valor, eu fiz a entrega do valor, assinou a notinha lá bonitinha, entregamos o fardamento, que era até um evento de uma escola, bem conhecida também, que eu não vou falar da época. E aí, 2 dias depois, a pessoa me questionou a questão do valor e insinuou como se eu tivesse mexido no dinheiro, sendo que 2 dias atrás a gente tinha contado e tudo. E eu tenho vários defeitos. Nós, todo ser humano, tem vários defeitos. Mas eu não admito ninguém dizer que eu peguei no que é dos outros.
Eu tenho princípios muito claros, assim, em relação a mim, e esse é um deles. Eu só quero o que é meu. Eu cresci com isso, eu só quero o que é meu. E na mesma hora eu peguei minha carteira de trabalho, na época eu ganhava R$ 800, e já ia começar as aulas da UER. Joguei a carteira de trabalho e disse, eu não fico mais aqui. E se eu quisesse, na verdade, se eu tivesse o entendimento naquela época, já naquela época, eu teria ganhado um processo de assédio, se eu tivesse gravado todas as vezes que eu fui gritada por 800, R$ 700, Às todas vezes, as vezes que eu fui xingada, entendeu? Todas as vezes que eu fui questionada por ser mulher. E o que a gente escutava era assim, ah, mas é o jeito de fulano. Ah, fulano é assim, mas ele é uma boa pessoa, o temperamento dele é assim. Cara, se você não estudou para ser gestor, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, saiba gerir, saiba dar feedback, vá atrás. Tem curso até na internet aí para isso, desde os primórdios, desde aquela época. E então, eu não discuti. E quando foi um dia, eu fui almoçar com um cliente lá no no Racho, né? Fui almoçar lá. E quando eu abri a porta do restaurante, a primeira pessoa que vem na minha frente foi essa pessoa, né? E ele me viu, né, toda arrumada de terno e tudo, e ele teve um impacto, tipo assim, aquele impacto, vixe, aquela pessoa que eu desmerecia, que eu destratava, tá diferente. As pessoas não entendem que a vida é uma roda gigante, o mundo dá né? e olha eu por cima. No mercado, no mercado de eventos, do mesmo jeito, eu tive chefes de me gritar, eu tive um chefe muito conhecido em Mossoró, que ele olhou e disse que eu ia falir a empresa dele, sabendo que eu era uma das pessoas mais transparentes em números, em resultados, em acompanhamento, em mostrar com clareza o que estava sendo feito. Eu tive assédio moral de um dos sócios chegar para mim e dizer você estava proibida de falar com outro sócio. Enfim, eu estou falando coisas aqui que se as pessoas envolvidas assistir, vão, nossa, não sabia que ia chegar ao ponto de que um dia poderia ser explanado. Mas eu seria uma pessoa com no mínimo 7 processos de assédio moral, ganhos aí sem dúvida alguma. Fora, enfim, grito, envolve também a assédio sexual, e isso é muito comum, principalmente quando você é mulher, viaja muito, então eu sofri esse tipo de assédio, eu sofria julgamento na época que eu comecei a viajar, que eu era casada, é porque eu viajando, que eu ia trair, que eu ia fazer outras coisas. Eu dava ordens dentro do setor que eu chefiava, né, que era o setor de eventos, e as pessoas às vezes não queriam cumprir. Eu tinha um homem na equipe que ele não cumpria, ele, muito pelo contrário, ele levava tudo que eu fazia para um dos sócios, e depois eu descobri que é porque ele estava querendo ocupar o meu lugar. E tantas outras coisas, assim, que eu nem acredito que a gente entrou nesse ponto, que eu achava que eu nunca ia conseguir falar sobre isso, tocar nesse assunto, sabe? Por isso que quando você disse assim, vamos falar desse tema, eu disse, não, eu não acredito que ela vai querer É muito tocar delicado nesse assunto. sobre assédio, principalmente assédio sexual, né? Eu sofri uma situação de assédio sexual. Eu era muito nova, eu estava acabando de sair do jornalismo e, assim, eu não contei para ninguém, porque a pessoa se sente culpada, se sente. É, é como se a gente achasse que a gente fez alguma coisa, quando na verdade a gente não fez nada, né? Era só um. Exatamente isso. E eu gostava muito da mulher que me empregava, né? Eu tinha uma afetividade muito grande com ela, inclusive ainda desejo muito bem a ela. Ela não me fez nada de mal. Ela não, embora eu tenha processado depois, mas assim, eu queria só o bem para ela, porque a situação era muito triste, essa situação, né? Ela
gostava de me dar coisas, então a gente tinha cliente de roupa, e aí algumas clientes davam roupas para ela, as roupas não cabiam nela, e aí ela acabava me dando. Então, um dia ela me deu um vestido, e aí esse vestido ficou lá em cima, né? Quando ela saiu, o marido dela, que frequentava a empresa, ele disse assim: E aí, você gostou do vestido? Eu disse: Gostei. Ele disse: Vista para eu ver como é que fica em você? E aí existiam outros funcionários nessa empresa, esses funcionários viram, a gente foi fazer algum trabalho fora, eu, o marido dela e um funcionário, ele deu em cima de mim claramente, me ficava pegando na minha cintura, na frente de todo mundo, e aí quando terminou, que ele foi me deixar em casa, ele tentou me beijar, e eu saí desesperada, e aí eu mandei uma mensagem para essa outra pessoa, que estava lá comigo, esse funcionário, e aí, só para ter a prova de que ele estava dando em cima de mim, eu disse: Fulaninho, é impressão minha ou Cicrano está dando em cima de mim? Aí ele disse: sim, eu notei também, uma safadeza, e começou a dizer as coisas, pronto. Ali eu tinha prova. O que foi que eu fiz? Eu fui, o salário começou a atrasar, eu comecei a identificar algumas questões erradas na empresa, e aí eu fui, como é o quick job, é quando você desiste do emprego silenciosamente, quando você praticamente pede para sair. E aí ela me colocou para fora, e quando ela me colocou para fora, ela me disse que eu não precisava mais ir, ela ficou com raiva de algumas coisas, questões dentro da empresa, e quando eu fui atrás para processar, nenhum advogado queria processar. Simplesmente porque diziam que o mercado de comunicação em Mossoró era muito pequeno e ia ser muito difícil eu conseguir emprego novamente. Então, eu chegava, contava essas situações, contava assédio moral, contava assédio sexual, e uma mulher, inclusive advogada, ela chegou para mim nessa época e ela disse: graças a Deus, depois eu conheci excelentes advogados, excelentes profissionais, que eles me orientaram, eu entrei com ação, ganhei ação, então foi uma situação muito delicada para mim, e até hoje eu tenho dificuldade de entrar no mercado de Mossoró, não sei se é porque existem esses processos trabalhistas, né, que eu ganhei das empresas, mas, inclusive, fui demitida depois, por causa de um Twitter, outra situação, mas não teve nada relacionado ao empregador, foram relações de trabalho, que eu não consegui identificar relações tóxicas, as pessoas, elas simplesmente, pessoas falsas, né, um ambiente tóxico, um ambiente falso, e aí eu fui demitida por causa de um Twitter, e depois eu vou contar essa história, então, faz aí, hashtag Conta Jeana, vou abrir essa caixa de Pandora aí para as pessoas saberem como foi que eu fui demitida por causa de um Twitter. Né? Quem quiser saber, né? Se quiser saber, você comenta aí. Se não quiser saber, não, Diana, não quero saber não, dessa fofoca não. Não, a gente quer saber e que a gente gosta dessas fofocas, sim. Esse tópico, Giane, assédio moral, ele é bastante delicado, ele é bastante difícil, né? A gente sempre vai se deparar com essas situações. É um tópico que eu ainda preciso aprender a falar melhor sobre ele, né? Mas tanto o assédio moral como o assédio sexual, eles são difíceis. Eu convivi com essa parte muito no ambiente corporativo do assédio moral. O assédio sexual, no ambiente corporativo, não muitas vezes, porque eu sempre, apesar de ser uma pessoa comunicativa, mas quando eu estou trabalhando assim, eu estou naquela vibe mais fechada, mais não vou, não quero. Nunca me influenciei. Eu não sou uma pessoa influenciável, assim, vamos para a balada, vamos beber e vamos usar as. Não, eu não sou essa pessoa que as pessoas me influenciam, né? E isso chateava um cargo de chefia que estava acima de mim no passado. Eu implicar, assim, a minha atitude, o meu comportamento incomodava a pessoa, entendeu? Por eu não ser a pessoa que ele queria que eu fosse. Mas, enfim, o assédio sexual é um tópico pequeno, né? Eu sofri na infância, na adolescência e na fase adulta, né? Na adolescência um pouco,
E não se engane, quando a gente estava falando de Felca, eu ia entrar nisso, mas eu achei melhor não, porque ainda era o nosso programa piloto, e eu fiquei naquela, porque eu não sabia como as pessoas iam é, receber. Mas, voltando, só um parênteses para a gente seguir, essa questão da adultização, agora foi eu que enganchei, viu, Jânio? Naquela hora foi você, agora foi eu. Ele não mentiu em nenhum momento, e se ele para dizer assim, a maioria dessas pessoas, desses pedófilos, estão dentro de casa, eu ia bater palma para ele, porque eu concordo. Estão dentro de casa. Então, assim, hoje, Giane, você é mãe, eu não sou mãe ainda, mas eu teria um cuidado, acho que redobrado com os meus filhos, por ter passado por isso. Principalmente se eu tivesse uma filha mulher, assim, eu ia conversar com ela muito, porque tá dentro de casa, tá dentro da família, tá na vizinhança, tá perto. Essas pessoas nunca estão, não são só as pessoas que estão no celular, mas são as pessoas que estão próximo, né? Que praticam o assédio, a pedofilia, enfim, é um tema pesado e bastante difícil para nós mulheres, que a maioria dos casos acontece com nós mulheres, né? Não tem nem o Parentes, eu que conheço. é. É isso. E você falando aí, eu lembrei de um vídeo que eu vi essa semana, depois eu vou trazer esse vídeo, eu acho, que é de ele é psicólogo de neurodesenvolvimento, e aí a mulher tá conversando com ele, e ela conta uma situação de assédio, que ela sofreu, ela estava numa festa do pijama, eu acho, na escola, e aí um menino, estavam dormindo, o menino subiu em cima dela e começou a mexer nela, né? E aí ela disse que se sentiu com muito medo, isso, aquilo, aquilo outro. Aí ele explica para ela que ele pergunta por que ela nunca disse para a mãe dela, ela disse que não tinha abertura e que não queria que isso acontecesse com a filha dela. E ele disse: o trauma, ele não acontece com a situação, o assédio, ele não acontece com o abuso, ele acontece depois, quando você não tem ninguém para falar, quando você se sente sozinha, quando você fala e as pessoas não acreditam, quando elas desacreditam de você. É a pior parte. De você. Então, isso me pegou de um jeito assim, para tentar construir essa relação da minha filha, porque eu sei que eu não posso brindá-la de tudo, infelizmente, mas que caso aconteça qualquer coisa, ela saiba que ela pode contar comigo e ela pode me contar tudo. E a pior parte é quando esses traumas refletem diretamente em uma relação que você constrói. Eu vivi isso, né? No meu relacionamento de quase 10 anos, a gente construiu toda uma história, enfim. Não tem como falar de processo, né, sem falar de pessoas. Então, a gente acaba voltando, assim, voltando um pouquinho ao passado. Mas, em alguns pontos, foi até difícil para mim me adaptar, enfim, nessa rotina de casamento, de quebrar alguns tabus. Por quê? Porque eu tinha sofrido o assédio na minha adolescência. E você carrega dores na sua alma por muito tempo. Hoje não tenho mais, assim, sou uma pessoa, graças a Deus, curada, enfim, terapia, um controle emocional que eu não tinha antes, eu passei por situações que me blindaram bastante. E, Jane, hoje eu sou muito sangue frio para algumas coisas. Antes eu sempre colocava a emoção, inclusive nessa parte. Hoje eu coloco a razão. E eu me culpava, tinha raiva de mim mesma, porque isso aconteceu. Hoje não. A culpa não é minha, a culpa é de quem faz, a culpa é de quem pratica. E a conta vai chegar. E é só isso que eu acho. Quem não acredita, tudo bem, mas eu acredito muito no karma. Então, eu acho que quem faz isso com a criança, com a adolescente, não dorme em paz os seus últimos dias de vida, não, sabe? Assim, merece pagar mesmo. Eu não tenho pena, não vou mentir para você. Eu não nego. É E isso. aí, quanto mais. E aí, era isso, a gente tá aqui no... E a gente conversa, viu? Menina, se deixar, nós, olha, a gente fala de muita coisa, velho. E sinal que a gente estuda, né? Graças a Deus. E a gente, como você falou, a gente precisa de muita terapia, né? Muita psicóloga. Sim, Você já recebeu alta da sua terapia? Sabe é, alta?
recebi alta da minha terapia, já cheguei a receber alta, mas voltei. Trabalhar outras questões, né? É por cuidado mesmo. Por exemplo, agora eu estou entrando numa nova fase. Veja só. Inclusive, por favor, eu quero esse corte. Quando eu botei na balança sobre assim, o que é que eu quero, o projeto que eu vou querer. Então, assim, eu tinha a Ser Festa, né? Uma empresa com muita coisa, com muita estrutura do mercado de festas e tudo, e até dava um retorno, mas já me fazia feliz e trabalhava muito. Inclusive, eu sacrificava todos os meus finais de semana. E aí vinha a questão do AC Produções. Quem trabalha com produção de evento trabalha muito e trabalha para construir os sonhos dos outros. E eu coloquei na minha cabeça que estava na hora de eu construir os meus sonhos. Eu tenho metas na minha vida, eu tenho lugares para chegar. E eu posso chegar. Eu sonho com isso. Eu não me vejo como pequeno, uma pessoa pequenininha. Eu me vejo como uma pessoa grande. Eu carrego um ícone. Inclusive, eu tenho um quadro lá na minha outra bancada de um leão, que eu sempre olho para ele e me vejo essa leoa. Jeane, uma vez eu escutei de uma pessoa, e não é mentira. Você pode me derrubar quantas vezes você quiser. Eu consigo me levantar todas as vezes. É uma força que é maior. Nem todas as pessoas acreditam, mas é uma força muito grande que eu tenho. E a terapia me ajudou nisso. Por quê? Imagina só, você já ter dois projetos consolidados. Eu parei por um tempo por conta de questões de saúde também, que algumas pessoas nem sabem. Porque eu me vi muito sozinha também, enfim. Não vou entrar nisso agora. Mas imagina você dizer, você abrir mão. Nossa, eu tenho duas coisas aqui consolidadas que eu posso muito bem só trabalhar mais. Vou trabalhar o tráfego pago, vou fazer algumas mentorias de gestão para melhorar a gestão, vou organizar as coisas, vou voltar, enfim, eu poderia ter feito isso. Mas eu não queria. Então a terapia me ajudou a dizer assim: foda-se, fulano me julgue como ele achar melhor. Deixa fulano achar que eu quebrei, deixa fulano achar isso, deixa fulano achar aquilo. Enquanto isso, eu estou aqui tomando, que eu tive que tomar medicamento, porque quando eu estou em crise, eu sou uma pessoa que eu não durmo, e por eu ter eu acho que meu QI, inclusive eu preciso fazer exame sobre isso. Meu QI não é normal, eu crio várias coisas ao mesmo tempo, ideias ao mesmo tempo, enfim. Por isso que às vezes você tem que puxar um pouquinho minha corda, porque eu vejo demais, eu vejo tanto fora da caixa que isso às vezes atrapalha. Então a terapia me ajudou nisso. Imagine você ter que desistir de uma coisa que já estava consolidada. Mas eu queria construir o meu sonho. Eu sei onde eu quero chegar. Você é uma pessoa que hoje sabe onde eu quero chegar. E você pode ter certeza disso. Sinta-se privilegiada. Porque no início no final do ano passado, né, de setembro do ano passado, parece uma coisa, meu aniversário nos últimos anos eu sempre estou mal. De setembro do ano passado. Oi? Inferno astral. Eu acho que é inferno astral mesmo. Mas é tanto inferno astral, o ano todo de inferno astral. E aí, desde o ano passado para cá, vindo, né, todo esse processo, eu parei, refleti e aprendi muito. Inclusive a não dividir as minhas coisas com ninguém. Então, hoje, a pessoa que realmente sabe as minhas metas digitais, onde eu quero chegar, o que eu quero produzir, o que eu quero ser, o nível que eu quero chegar, é você. E agora todo mundo, né, que está assistindo. Não, mas eu falo de estratégia, de estratégia, de saber por onde ir, porque você é a pessoa que, que diz assim, não, eu tô com você. Jânia, tinha muitas outras pessoas desse meio que eu já ajudei muito, que poderiam ter chegado quando eu não estava bem, que eu passei uns 4 meses dentro de casa sem sair, sem falar com ninguém,
E ninguém perguntava assim, ei, você tem o que comer hoje? Sou muito grata a uma das minhas irmãs, né, que é uma das que não deixa cair. Teve um dia que eu estava muito mal, minha irmã me mandou lá um louvor, que é até em outra história que eu vou contar depois, que eu tenho uma conexão muito forte com Deus e é uma coisa que ninguém apaga de mim, minha religiosidade. E era justamente falando que a gente não deve contar os nossos sonhos para quem não merece saber. E eu não conto mais. Pronto, morreu, acabou. Quem está sabendo agora está sabendo que eu tenho metas a chegar. Mas antes eu tenho mania de chegar para o povo e dizer assim: ai, eu quero fazer isso. Ai, eu quero fazer aquilo. E eu não tinha dimensão, gente, que a pessoa que estava do meu lado estava se fudendo, desculpa a palavra, bota um bip aí, para mim não ser cancelada. Tava pouco se lixando para mim, que é E você tem total razão, mas teve gente que, quando eu engravidei, que eu tive bebê, as pessoas disseram, você nunca disse que você queria ser mãe? Você nunca disse que queria ter uma bebê? Aí eu, mas isso, desde muito nova eu queria. E aí a gente nunca conversava sobre isso com as pessoas, né? Ou então, quando conversava, as pessoas não davam abertura para falar. Então, eu nunca compartilhei. Eu compartilhei, sim, com muitas pessoas. Inclusive, antes de eu engravidar, eu estava fazendo tratamento para engravidar. Tinha policista, agora eu não sei, né, depois da gravidez, mas eu tinha policistas. eu tenho também. E aí tinha a questão da infertilidade, então eu estava fazendo tratamento, acompanhamento para engravidar logo depois das eleições. Aí Maria disse, não, vai ser antes. Pois é, então assim, são sonhos que a gente não deve, não conte seus maiores sonhos a ninguém, né? E eu aprendi isso na prática e isso faz todo sentido, né? Foi um parênteses que a gente abriu, mas foi super importante. Eu precisava falar sobre isso no processo de terapia, porque hoje deixa as pessoas julgarem, deixa as pessoas acharem que sabem o que a gente está fazendo, que sabem o que a gente está planejando. Ninguém nem imagina o que vem por aí, o que a gente quer. E ninguém nem imagina enfim, o que eu estou buscando lá fora. E é melhor assim. E de uma coisa eu tenho certeza, Giane. Vai ter cantos que a gente vai chegar que algumas pessoas vão se arrepender de não ter tratado a gente melhor. E eu vou tratar bem, pode ter certeza disso. Deixa eu dizer uma besteira, que vou compartilhar aqui com o povo. Meu sonho é ser uma pessoa, assim, a pesquisadora F, né? Freud, ser uma pessoa Você top é uma da excelente galáxia. pesquisadora. E aí eu chegar, assim, bem simples, num lugar, sentar, assim, bem tranquila, e o povo não dá nada por mim, aí de repente a palestrandiana e meia, eu saio de chinelinha, porque assim, a gente, no nosso Ela ambiente, tem uma vibe tão Zenobia. é, porque é muito impressionante a imposição que as pessoas têm de como a gente deve se vestir, de como a gente deve se portar. E aí eu sou uma pessoa muito simples, eu tenho só um par de sapato para cada ocasião, eu tenho uma chinela, um sapato, uma sandália. Pronto. É só isso que eu tenho. Nós E aí, somos os opostos, né? a maioria, por isso que está dando certo esse programa, porque e aí a maioria dos cantos que eu vou de chinelo. Então, tipo assim, eu tenho um tênis, né? Que agora eu tô correndo, então eu ganhei um tênis. Ganhei, não foi nem eu que comprei. Ganhei. E aí, eu Eu sempre também estou ganhando alguns presentes. Minha sandália estava super de surradinha. aniversário. Ganhei uma sandália já adiantada de aniversário. Ganhei um chinelão, que eu gosto desse chinelão. Aí eu disse, oh, meu Deus, o povo está adivinhando que eu estou precisando. Ganhei uma escova que eu não tinha de maquiagem. Eu digo, ô Jesus, é o Jesus, é o Senhor que está mandando, porque não tem cabelo. E aí, outra coisa que a gente estava falando sobre, a gente Sim, já conversou antes, né? Que, como você falou, a gente não conta os nossos sonhos. E aí, como a gente trabalha com tráfego pago, a gente fez postagem sua que ninguém recebeu, né? Tem tráfego pago rodando que as pessoas não sabem. Não sabem o que é que você está vendendo, não sabem o que é que você está planejando, que é o tráfego ghost, né? E aí, de repente, você estoura. Então, a pessoa não sabe. Da mesma forma, eu tenho muita coisa, eu vendo muita coisa e as pessoas não veem que eu estou vendendo. E elas acham que eu estou sendo dona de casa.
Sendo dona de casa e cuidando. Não, tá cuidando da menina. É, E lavando a louça, fazendo o almoço, ajeitando as coisas. e a É gente, tão bom, isso é ótimo. E isso eu aprendo cada dia mais com você. e assim, a gente já conversou sobre isso, né? Você concorda ser dona de casa, isso não é demérito para ninguém. Não, que conversa. Eu enxergo ser dona de casa como um trabalho É, que não é e remunerado. flui, e trabalha muito, porque eu não vou mentir para você, eu não me vejo. Agora, deixa eu terminar meu corte, porque você teve o seu corte, deixa eu falar o meu corte. A gente conversou sobre isso, eu enxergo ser dona de casa como um trabalho que não é remunerado, mas graças a Deus vai passar a contar para a aposentadoria, né, para as mulheres que têm isso como um trabalho mesmo. Eu enxergo as pessoas que cuidam, principalmente as mulheres, como uma importância sem igual, né, esse cuidar da limpeza, da comida, do acompanhamento da babá, da enfermeira, do técnico de saúde, né, e segundo, né, também que, infelizmente, você falou, é um trabalho muito grande, que eu não tenho paciência, eu não tenho dom de ser dona de casa. Infelizmente, meu TDAH não permite, porque eu acho que tudo é prioridade além de varrer uma casa, certo? Eu cozinho bem, eu gosto de cozinhar, cozinhar tem uma representação afetiva muito forte para mim. Eu mantenho um ambiente organizado, minimamente organizado. É você que mora sozinha, né? Aí é mais fácil para você, mas tem uma criança, Maria eles bagunça tudo. Quando ela vai dormir, eu organizo tudo. Só que eu não tenho a mínima vocação para ser dona de casa. Então, eu não gosto de varrer, não gosto de passar o pano, eu não gosto de nada disso. Então é horrível. Eu gosto de trabalhar fora, eu gosto de ter ideias, eu gosto de liderar, eu gosto de entender de comercial, eu gosto de entender de comportamento humano, eu gosto de pesquisar, eu gosto de tudo isso. Eu Talvez acho que a gente não seja tão diferente assim, né? nesse ponto a gente é igual, assim, eu sempre falo que eu não nasci, até falei para minha irmã uma vez que ela a gente conversando, né? Eu sou organizada em umas coisas e em coisa de casa, às vezes, eu sou muito bagunceira. Mas, pensamento por isso. Você vê quando eu tiro para arrumar, né? Boto meu engenheiros, né? Para quem não sabe, eu sou muito fã. E aí eu boto engenheiros aqui, e aí limpo o apartamento, deixo tudo organizado, enfim. Virginiana você. Você é virginiana, né? Sou virginiana. Então tem Aí eu organizo tudo e que deixo tudo organizado, assim. você tem muita paciência para trabalhar com evento, Clara. É a única área da comunicação que eu nunca fui e nunca quis ir, porque talvez o meu TDAH não deixe, mas eu não sou organizada. Estruturada, assim. Não é fácil você se perde. Evento é um mercado. Olha só, posso abrir? Ainda tem um tempo? Acho que a gente tem 10 minutos. Tem 10 minutos. Eita, deixa eu correr aqui, peraí. Abrindo um parêntese aqui. O mercado de eventos, você pode ver que você vê todos os dias vários patrocinados, vários eventos, muita palestra, enfim, várias pessoas oferecendo esse serviço. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu, eu posso dizer que eu tenho domínio no que eu faço, né? E não é só o domínio na comunicação, mas é em evento também. Eu não faço um evento que eu não sei onde eu estou pisando, e as pessoas não têm dimensão disso. As pessoas não têm dimensão que um evento corporativo, tudo é uma sincronia. Tem que funcionar tudo de forma, trabalho de formiguinha. Aí, vou fazer um evento foda sobre empreendedorismo. Minha gente, você tem que ter pilar, você tem que ter uma equipe de gestores. Evento é uma empresa, evento é resultado. Imersão é conversão de lead, é aprendizado prático, é o cara realmente ensinando a você, é um ticket diferente. Então, existe todo um estudo por trás. Não é só a menina que anota ali, decide quem vai ficar no credenciamento, entregando lá o crachá que está seu nome. Tem que ter, olha, tem que gostar do que faz. Eu amava muito o que eu fazia, mas eu tenho noção, assim, que eu nasci para passar conhecimento. Hoje eu tenho dimensão disso, porque tá de um jeito
e eu agradeço muito a você, que as pessoas vão falar comigo normal no WhatsApp. Vai, você tem uma mentoria, vamos conversar, entendeu? Então, assim, tá de um jeito que as pessoas começaram a vir. Por quê? Porque entendem que eu sei o que eu estou falando. Não adianta eu ser só mais uma que vem aqui e dizer que é mentor de oratória. Tem vários vendendo conteúdo no digital, de mentoria de oratória. Para mim, me dê uma pessoa, pode ser político, pode ser mulher, pode ser quem for, e me deixa ela um mês comigo. Pode me entregar na minha mão. Se essa pessoa não tiver um resultado, eu devolvo o dinheiro de volta. E tá aí, eu concordo, arrasou, amiga. Porque eu domino o que faço, seja no evento ou seja na comunicação. Essa parte de media training, estão abrindo escola em todo buraco, treinamento de oratória de não sei o quê, treinamento de comunicação e não sei o quê. Mas você sabe treinar a pessoa mesmo, você tem total capacidade de acompanhar a pessoa 2 meses ali, seguindo, a risca, o que ela tem que fazer. Você sabe falar para a pessoa que sem um fonoaudiólogo, que é um trabalho interdisciplinar, a dicção não vai mudar? Então, muita gente foca nisso e esquece que existe um trabalho interdisciplinar, seja na comunicação ou seja em eventos. Para você se dar bem, você tem que realmente dominar, gente. Tem que dominar. Se você não dominar, é caos, é apagando incêndio, e as pessoas falam, é difícil, não é fácil. Então, assim, eu aconselho para todas as pessoas que querem se destacar, que querem palestrar, que querem virar mentores, a primeiro se qualificar, primeiro realmente correr atrás, e aí depois realizar uma imersão própria, criar uma imersão própria. E o bom disso é que eu consigo fazer os dois. Eu consigo treinar a pessoa para se comunicar e consigo dizer a ela como ela vai criar a imersão dela. Não, e a prova que você sabe o que fala é que você sabe sobre o que você está falando, é que você, quando fala, dá para fazer vários cortes, amiga. O programa passado foi só você falando bem, 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 bem. Então, de oratória você sabe, você é desenrolada. Agora, vamos encaminhando aqui para o final. Sim. Ah, que triste. Não vai nem caber o vídeo no YouTube, na Twitch. Da outra vez quase não cabia. Tu faz parte de dois, não? Aí a gente fala, vamos fazer só uma coisa bem dinâmica, assim, para Sim. você. Um livro de cabeceira que você tem aí que lhe inspira todo dia. O último livro que você leu. Você quer um livro assim. Eu vou deixar para. A gente estava falando, hoje nosso programa inteiro foi falando sobre essa questão da liderança e de tudo, né? Então, um dos livros que eu vou deixar é A Arte da Guerra, certo? Ele fala um pouquinho dessa questão da liderança, do militarismo, mas de uma forma leve, né? De como que a gente organiza as coisas, como a gente organiza os nossos soldadinhos, né? Então eu deixaria esse livro. E na parte de comunicação tem um livro chamado Comunicação Organizacional. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Enquanto isso, você está procurando aí. Não, Comunicar para Liderar. Esse é o livro, Comunicar para Liderar. É um livro voltado justamente para quem quer entender os dois e entender a comunicação organizacional que está dentro da comunicação. Então, assim, é um livro que eu indico bastante. A Arte da Guerra, Comunicar para Liderar. Tem diversos outros livros também que eu poderia indicar aqui nesse sentido, certo? Da comunicação. E para quem quer se preparar, para quem quer palestrar, vou deixar 3, tá? O Corpo Fala, acho que é interessantíssimo, porque a gente tem que estudar os pilares, né? A nossa voz, o nosso ritmo, as nossas expressões corporais, a nossa imagem pessoal, é um contexto que fala. Então, para quem quer se comunicar melhor, para quem quer ser mentor, eu deixo esse daí. O livro que eu vou deixar
que embora você não tenha perguntado. Não, me desculpa até, por favor. Me perdoe. Vai ser isso. É um livro que eu li recentemente, é um livro bem basicão, assim, é Conversa sobre Política, que é do Rubem Alves, e ele traz algumas questões, tem fábulas que eu conto até para Maria Ilhas, depois eu conto uma fábula aqui para a gente, e ele vai desmistificar de uma forma bem de parábolas como é que funciona o processo da política, né? Conversando como é de forma simbólica. Sim. E aí eu vou falar uma frase final para a gente ficar refletindo aí a semana até o próximo programa. E eu queria que você falasse uma frase. A minha frase, ela vai ser um ditado iorubá, né, que diz: Exu matou um pássaro ontem com a pedra que ele jogou hoje. Gostei, viu? Impactante. E aí você deixa aí sua frase para as pessoas começarem refletirem no final de semana, né? Que a gente está na quinta-feira, então. Para todas as pessoas que nos assistem, eu digo que feito é melhor do que perfeito. Façam, façam sem medo, arrisquem, se vão atrás, leiam, façam acontecer, não tenha medo. A perfeição ela nunca vai existir. Alguém vai estar esperando você errar e não importa, só façam. Porque quando você entende que fazer, independente de qualquer coisa, você vai chegar onde você quer. Então, realmente, feito é melhor do que perfeito. Perfeito. E agora, antes de ir, né, um pedido especial. Se você gostou dessa conversa, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, comentar qual a sua opinião sobre o home office, sobre essas novas jornadas de trabalho. Adoramos comentários, gente. Deixa aqui, interaja bem com a gente, sugira alguns assuntos. Sim. A gente leu tudo até agora, ou seja, ninguém comentou, só deram uns parabéns, mas até agora a gente leu tudo. É verdade, a gente lê tudo mesmo, viu? Tchau. Tchau, gente. Até a próxima. Vem aí mais temas e sejam polêmicos. Comenta aqui também, deixa o joinha, por favor, nos sigam. Em breve vem mais projetos por aí. Mais um episódio gostoso, assim, é uma conversa que a gente fala de coisas, né, de temas impactantes, mas é leve ao mesmo tempo. Parece que não está nem sendo gravado. Danada a gente contar segredo aqui. Obrigada, gente. Porque você falou das quedas, você diz, a gente cai e levanta quantas vezes for. Eu pensava que você ia dizer assim, porque se a gente cai 7, a gente levanta 8, eu ia dizer, que conta errada é essa, Ana Clara? Se a gente cai uma vez, a gente levanta 2, 3, 4, 5, se a gente cai 7, a gente levanta 7, não é 8 não.